Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez. Vamos fazer a nossa leitura com lições bíblicas com Rose neste dia. E desde já eu agradeço a todos como sempre. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Nós estamos na lição de número 2 do quarto trimestre. E o assunto desta semana é sobre Vem o Fim. E a nossa leitura, ela se encontra em Ezequiel, capítulo 7, o verso 24. E eu estarei fazendo essa leitura para todos vocês e também para mim nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 7, o verso 24 diz: E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Amém? Então aqui está esta palavra, é uma palavra bastante, que nós diria, né? É uma palavra bem pesada, né? Que eu diria isso, né? Pois que Deus fala, e quando Deus fala, Deus cumpre, né? Então, meus queridos, nessa manhã nós vamos falar a respeito, olha só, vem o fim. Toda vez que a gente vê essa palavra de vem o fim, está no fim, chegou o fim, então nós já sabemos que esses pronunciamentos está falando de um período, né, de destruição, de condenação, de julgamento, de punição. Então, tudo isso é o que quer dizer essa palavra, vem o fim. E nós vamos já para nosso tópico 1 desta lição de número 12. Tópico 1 diz o seguinte, sobre a profecia, tá? E o ponto 1, a introdução. Amém? Então, baseando aqui nos versículos, né? Baseando no versículo 1 e 2, o autor desta lição, ele destacou a forma usual, a maneira dos profetas, quando eles tinham que anunciar algo, né, da parte de Deus. Então eles pronunciavam sempre a palavra seguinte: veio a mim a palavra do Senhor. Assim que ele se pronunciava, né? Que é o autor que destacou, né? Ou então, assim diz o Senhor. É uma forma de estar mostrando esta palavra não era de Ezequiel, ou não seria da própria pessoa, mas sim seria a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus que nós estamos lendo do livro de Ezequiel, que Ezequiel ele tinha um compromisso, né? Com a palavra de Deus e com Deus, né? Que é o dono da palavra, né? Então Ezequiel, ele não falava de si, ele não falava das suas próprias palavras, ou do que ele achava, do que ele pensava. Então, quando ele se dirigia, ou quando um profeta ou um pregador se dirige, né? Assim diz o Senhor, quer dizer que é o próprio Deus que trouxe aquela mensagem aos seus servos e está transmitindo. É algo propriamente de Deus. Quando Jesus andava também na terra, olha só, Jesus, né, que é o Filho de Deus, quando ele estava na terra, ele sempre dizia o seguinte, certa feita ele disse assim: a minha doutrina não é minha, mas do meu Pai que me enviou. E quando nós estamos falando dessa passagem, tem outra também que um certo homem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse para ele a verdade assim: por que me chama de bom? Eu não sou bom. Bom
é Deus. Então aqui diz assim: bom é o Pai. Por quê? Aí nós vamos de novo para a Bíblia, lá onde está escrito, né? Que Deus, João, se eu não me engano, 3,16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Então, Jesus deu uma resposta para aquele homem, para aquele jovem, que ele não era bom, mas que ele estava cumprindo o papel Pai Celestial. Então, isso é importante, sim, né? Não trazer a nós aquilo que não é de direito, mas daquele que é o Todo-Poderoso, porque Ele é o amor completo, Ele é o verdadeiro amor. Então, é o ponto 1, tá? E nós já vamos para o ponto 2. Ponto 2, extensão. Olha só, aqui já é mais complicado da gente estar passando, né? Que já fala daquela profecia. Então diz assim, a extensão, no caso da extensão divina, era intensível, ou seja, este julgamento, aquela profecia era para o residente de Israel. Mas enfim, o fim aqui, quando ele disse que essa extensão que significa, né, a ira divina sobre todo residente de Israel, e porque nós não dizermos também sobre todos os 4 cantos da terra, né? Porque nós sabemos que a profecia a qual foi direcionada ao povo de Israel, que o fim estava chegando. Então, como o fim veio por causa da rebeldia do pecado para o reino do norte, e estava vindo agora, e já estava chegando aqui na lição de número 2, ao reino do sul. Por quê? Porque o reino do sul, eles continuou o pecado, até mais ainda do que, né, o povo do reino do norte. Então, essa profecia estava chegando lá, para destruir todos que estavam se rebeliando. E o que nós temos a dizer a respeito de Ezequiel e Apocalipse? Que esta profecia não significa que esse acontecimento não possa acontecer de uma forma global. Mas por que nós falamos, né, a respeito? Porque, olha só, o livro de Ezequiel, que nós lemos, diz o seguinte: já que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalipse da Escritura, e é portanto nós estamos dizendo que nós podemos até achar que isso só aconteceu naqueles tempos, né, aquele tempo lá, e pode acontecer também com nós, também, povo. Às vezes nós pensamos assim, não vai acontecer não, porque Deus, ele é bom, ele é amor, porque o povo lá, eles provavelmente achavam que Deus nunca permitiria chegar a esse julgamento tão cruel, né? Mas ele se esqueceu que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus não a tolerou, não a tolera e não vai tolerar nunca o pecado. Porque onde há o pecado, Deus não tem como trabalhar. Então, Deus precisa limpar para que Ele possa novamente fazer com que a sua palavra ela venha ser novamente aos corações das pessoas. Deus não quer isso, né? Deus nunca quis. Deus não quer destruição de nenhuma nação. Inclusive, Ele mandou Ezequiel profetizou, o povo não acreditou. E então eles tiveram que arcar ali com as consequências do seu pecado. Então é que nós estejamos em vigilância, porque o dia da ira ou o dia da destruição estava tão próximo deles, como nós também podemos dizer que não está tão longe de nós, desta nova humanidade. O que nós temos que fazer é nos consertar diante de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha só, quando Deus castiga uma nação, poucas pessoas sobrevivem, porque Deus é fogo consumidor, Ele consome por onde Ele
passa. Hoje, trazendo para nós hoje, né, até parece que Deus não está atento às mesmas rebeldia do Reino do Norte, às mesmas rebeldia do Reino do Sul, certo? E é, portanto, que nós temos que estar cada dia examinando as Escrituras e colocando a nossa vida no altar. Então, a ira divina sobre o mundo inteiro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 a 17, vocês vão ver ali que está falando também, assim como nos dias do Senhor veio contra Judá, nós temos que saber que também pode chegar a nós, tá? E o ponto 3, meus amados, para nós aqui já encerrar, diz assim, olha, o ponto 3 diz assim, quando, é só esta palavrinha, e quando é o fim, eu lhe digo, pode ser qualquer hora, a qualquer momento. Por quê? Porque não tem mais sinais, tudo que está na Bíblia já está acontecendo, então é no abrir e fechar de olho, a palavra de Deus diz que virá o dia, e vai ser como um ladrão, não estou dizendo que ele é ladrão, estou dizendo que vem como ladrão. O ladrão não avisa o dia de roubar a sua casa, e Deus, ele não vai avisar mais nada, já está tudo avisado. Então, o que nós temos que crer na palavra de Deus e botar nossa vida em prática, na espera e na guarda do nosso Senhor, para que nós não seja pego despercebida. Porque esse dia virá, porque Ele é o dono de tudo. Toda vida, todo ser humano, ele vai ter um encontro com Deus. E quem sabe nessa manhã, a única coisa que está faltando é você se entregar por completo a Deus, se consertar, deixar Deus trabalhar na sua vida, porque os sinais não tem mais, os sinais já está tudo acontecendo, não tem mais nada, mas a palavra de Deus diz que todos ouvirão. Então, nessa manhã, que você possa aprender mais com a palavra de Deus, Deus sabe todas as coisas e Ele pode te esclarecer, amém? Que Deus te abençoe, fica com Deus, te agradeço. Se Deus permitir, estaremos nós aqui na próxima lição, ainda do número 2, trazendo o tópico 2, amém? Tchau!